Olá pessoal, no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como utilizar o Amazon Cognito para vocês poderem adicionar recursos, de cadastro de login dentro das suas aplicações móveis ou web. Começando aqui o vídeo demonstração, Estou aqui no console da AWS e já estou na página do serviço aqui Amazon Cognito, que é o serviço que a gente vai configurar. Aqui mesmo nessa página aqui do serviço, você clica aqui em criar grupo de usuários. A gente já vai começar a criar esse grupo de usuários aqui, Ele tem aqui as 6 etapas de criação aqui já nesse passo a passo aqui, O primeiro é os provedores de autenticação, que a gente vai querer trabalhar com grupos de usuários só do Cognito, ou a gente vai querer trabalhar com provedores de identidades federadas também, Por exemplo, Facebook, Amazon.com, Apple e entre outros aqui. No caso aqui do exemplo, vai ser só do Cognito mesmo. E qual que vai ser as opções de login aqui nas caixas de baixo aqui? Eu vou colocar aqui só e-mail, mas poderia ser nome do usuário e número do telefone também, de acordo com a necessidade de vocês, tá, pessoal? A parte de configurações de segurança, aqui você configura, por exemplo, a política de senhas, Você precisa conter um número, caractere especial e assim por diante. Eu vou trabalhar com a política padrão, mas poderia ser personalizado também, tá, pessoal? Então, vocês conseguem configurar aqui certinho. MFA, autenticação de multifator. Então poderia ser, por exemplo, mandar um SMS para o celular quando a pessoa for fazer o login, poderia ser uma opção, mandar por e-mail, Então você tem esse multifator também. É até recomendado ter o MFA, tá, pessoal, por uma questão de uma camada de segurança ali um pouco maior, mas aqui no caso, como é só um exemplo de funcionalidade, eu vou configurar sem o MFA mesmo, E por último aqui dessa etapa 2, a recuperação de contas de usuários, O que acontece? Aquele botãozinho ali na tela de login para o usuário poder recuperar a senha, Então você consegue colocar aqui que você quer que tenha a possibilidade do usuário fazer isso sozinho, Senão o administrador teria que fazer. E como que você quer que ele faça essa recuperação, ao método de entrega aqui dessas mensagens, por exemplo, por e-mail, por SMS e algumas outras opções aqui, Eu vou colocar por e-mail mesmo e vamos seguir aqui para a próxima opção. A parte de experiência de cadastro aqui na etapa 3, tá, pessoal? Então aqui habilitar o autorregistro, A mesma coisa, para ele poder ali dentro da interface ali poder ter aquela opção, de criar novas contas, cadastre-se, A verificação, a confirmação de alguns atributos, Por exemplo, se ele colocou um e-mail, envia aquele verification code, o próprio Cognito, para ele preencher ali o usuário, e garantir que aquele e-mail realmente pertence a ele. Então aqui vocês conseguem configurar nesse sentido aqui, Eu vou manter só a verificação de e-mail mesmo. E nesse campo de cadastro do usuário, tá, pessoal, tem aqui os atributos obrigatórios. Você pode colocar ali, que o usuário pode preencher, por exemplo, um nome completo, pôr uma foto, colocar ali o endereço, Então você tem ali algumas opções, data de nascimento, que você pode incorporar nessa tela de cadastro aqui dentro do próprio Cognito, Aqui eu não vou colocar nada, a gente vai trabalhar só com o e-mail mesmo, mas vale o comentário. Tem aqui alguns atributos personalizados aqui, caso você queira trazer informações específicas para dentro dessa tela de cadastro, tem essa opção aqui também, tá, pessoal? Maravilha, seguindo aqui, vamos aqui para a próxima etapa. A próxima etapa seria para configuração de envio de e-mails, Seria que o Cognito envia e-mails para se comunicar com esse usuário, por exemplo, recuperação de senha, a parte de confirmação do cadastro, tudo isso o Cognito envia os e-mails. Então você pode utilizar o próprio Amazon SES, no caso, que é o serviço aqui de envio de e-mails da AWS,
que ele consegue aqui ser integrado com o Cognito. O legal de você utilizar o Amazon Sales é que daí você pode trazer o seu próprio domínio, né? Por exemplo, se a sua empresa for da XYZ, você consegue mandar um e-mail ali, por exemplo, recuperação de senha@xyz.com.br, por exemplo, né? Mas aqui no caso, vale o comentário, né, que você pode fazer essa integração com o Amazon Sales, é até recomendado, mas eu vou enviar e-mails com o próprio Cognito mesmo. Daí aqui o endereço de e-mail from, ele vai trabalhar com um padrão aqui, né, o noreply@verificationemail.com, por se tratar só de um exemplo aqui, né. Eu até poderia inserir um reply to aqui se eu quisesse, né. Vamos para a próxima etapa. A parte de integrar sua aplicação, esse ponto é importante, tá, pessoal? Por quê? Porque aqui a gente está criando um pool de usuários do Cognito, né, para fazer o gerenciamento aqui desse login. Mas esse pool de usuários ele pode ser consumido por mais de uma aplicação, né? Então não é, por exemplo, um pool de usuário para uma única aplicação. Você consegue ter esse gerenciamento ali de autenticação para mais de uma aplicação ao mesmo tempo. Então aqui a gente vai configurar, né, não a aplicação em si, né, mas a gente vai criar um cliente dessa aplicação para saber, olha, o Cognito aqui, pelo menos essa aplicação aqui, ele vai estar servindo. A gente poderia aqui colocar mais de uma, né, e até seria a ideia, mas aqui no caso eu vou manter uma aplicação só, né, só para a gente usar como exemplo. Mas primeiramente aqui, né, o nome do grupo de usuários, eu vou colocar aqui, ó, user pool como nome, né, o nome padrãozinho aqui, páginas de autenticação hospedadas, tá, pessoal? O que acontece? Todas essas atividades, criação de usuários, login, você pode se comunicar com o Cognito de diferentes formas, né? Você pode utilizar ali o API do Cognito, por exemplo, né? Então às vezes você já tem uma tela de login ali já feita na sua aplicação, você utiliza o próprio API do Cognito aqui para poder enviar essas informações ali, né? Mas no caso aqui também tem a possibilidade dele hospedar uma interface para a gente, né? Uma interface de autenticação, que é o que eu vou colocar aqui no exemplo, mas fica o comentário aqui que você pode utilizar o API também, né? Ele até coloca aqui na descrição. Legal? Domínio, tá, pessoal, dessa interface ali de autenticação. Então eu posso utilizar aqui o próprio domínio do Cognito ou posso utilizar um domínio personalizado, né? Mas daí você tem que trazer aqui o seu certificado ACM, tudo certinho aqui, né? Para você poder trazer um domínio seu. No caso aqui eu vou utilizar um próprio domínio do Cognito, que ele já traz até aqui o modelinho de URL, né? Eu preencho só a parte inicial aqui. Eu vou colocar aqui vídeo, vamos ver se ele aceita. Está disponível. Beleza, né? Então ele traz aqui, ó, Alf, SA East 1, que é a região de São Paulo, tá, pessoal? Eu estou trabalhando aqui em São Paulo, mas poderia ser em outra região também. Esse cliente, né, que vai consumir essa aplicação inicial, você tem aqui algumas configurações, né, que se trata de um cliente público, um cliente confidencial ou de outro. Vocês conseguem aqui ler as descrições aqui para poder entender melhor esse ponto. Para o vídeo não ficar muito longo, eu vou passar rapidamente, mas você sempre tem aqui o campo de mais informações que vocês conseguem entender melhor. Eu vou manter um cliente público mesmo. Aqui no nome do aplicativo, né? Eu vou colocar como app pool, né? É um nome aqui padrão aqui que eu criei. Segredo do cliente, né? Se ele vai ou não gerar esse segredo, tem também a descrição certinha aqui do que exatamente faz isso, para vocês poderem decidir se faz sentido ou não para vocês. Eu vou colocar aqui no caso para gerar o segredo também. E uma URL de retorno, né? Vamos supor ali, né, uma vez que esse usuário fez o login, qual vai ser a URL que vai voltar após essa autenticação, né? No caso aqui, tá, pessoal, o ideal seria ter aqui uma URL, ter ali uma página, ali seja do aplicativo, uma página web, por exemplo. Mas eu vou usar mesmo aqui a example.com, que é uma padrão aqui da internet, que é para demonstração aqui já vai ser o suficiente, tá, pessoal? Então aqui example.com/callback.
Belezinha? Tem aqui algumas configurações avançadas também que vale a pena dar uma olhada. Mas a única coisa que eu vou mudar aqui, tá, pessoal? Que daí tem questão de expiração de token e outros pontos aqui. Mas a única coisa que eu vou alterar é isso, é nesse ponto aqui, né? Que é o tipo de concessões do OAuth 2.0. O que acontece? Como o Cognito ele faz toda uma geração de chaves de segurança, de chaves de acesso, eu vou marcar a opção aqui para permitir que a gente visualize essa chave dentro da URL. Claro, né? Ele até dá um aviso aqui, ó, falando que esse fluxo de concessões implícita expõe tokens OAuth no URL. Isso aqui, no momento que vocês estiverem incorporando isso na aplicação de vocês, não é o ideal, tá, pessoal? Mas eu vou colocar aqui só mesmo para a gente poder visualizar, tá? Então, por isso que eu estou marcando essa concessão aqui, para a gente ver esse token dentro da URL após o login, tá bom? Então, vamos lá, permissões de leitura aqui, eu não vou mexer nada por enquanto. E vamos para o próximo aqui. Traz uma validação de tudo aqui, né? Aqui eu vou passar rapidamente, mas vale a pena sempre dar uma olhada para ver que as configurações são essas certinho. Vou colocar para criar grupos de usuários. Ele já criou aqui, né? Ele cria bem rapidinho. Então eu vou entrar aqui no User Pool. E aqui vocês têm toda uma tela de gerenciamento, né? Vocês conseguem ver os usuários criados, conseguem fazer a importação de usuários, criando trabalhos aqui de importação. Então o usuário pode ser tanto criado manualmente pelo administrador ou pelo próprio usuário em si na interface, né? Porque a gente marcou ali aquela opção dele poder criar, né? Tem aqui uma série de outras configurações aqui, grupos, a experiência de login, né? Então vocês conseguem aqui navegar por esse menu aqui, tanto para verificar aqui as configurações que vocês fizeram ou mesmo editar aqui alguns pontos, né? Mas aonde eu vou, pessoal? Eu vou aqui em integração da aplicação, né? Só para a gente fazer um teste aqui, né? Ó. E aqui embaixo, né, aquela app tool que a gente já criou, né? E eu vou entrar nela. E aqui, ó, ele vai ter dentro de interface de usuário hospedado, ele vai ter aqui a opção, né, visualizar a interface de usuário hospedado. Só para mostrar para vocês como que funciona, eu vou colocar aqui para visualizar, que ele já aparece aqui, né? Ele já cria aqui uma interface, né? Essa interface de login aqui é customizável, tá? Pode pôr o logo da empresa de vocês, os campos, tá? Tudo isso é customizável ali na plataforma. Mas aqui ele fala, né? Se você não tiver uma conta, você consegue fazer o cadastro aqui, o sign up. Eu vou fazer o cadastro aqui, tá, pessoal? Legal, ele pede para configurar um password aqui, né? Tem até ali as mesmas opções ali do password. Ele mantém aqui as regras que a gente configurou, né? Eu vou colocar para fazer o sign up. Ele vai mandar aqui o código de verificação para mim por e-mail. Eu vou mostrar aqui para vocês quando o código chegar. Pessoal, aqui eu cortei um pedacinho do vídeo para ele não ficar muito longo, né? Mas o que eu fiz? Eu recebi o código de verificação, eu coloquei ele para concluir o cadastro do usuário, né? E aqui ele já vai aparecer para a gente para fazer o sign in com esse usuário, né? Uma vez que ele já está logado. Ou se não, apareceria ali a tela de login com o usuário e sempre preencheria ali com as credenciais que foram criadas, tá? O que eu vou fazer aqui, tá, pessoal? Eu vou fazer uma edição aqui na URL. Lembra quando eu estava ali configurando o user pool? Eu coloquei ali para poder aparecer as chaves de acesso, né? O access token ali e a token key dentro da URL para a gente poder visualizar, né? Claro, em um ambiente produtivo vocês não precisam trabalhar dessa forma e aparecer isso dentro da URL, né? Vocês conseguem tudo isso via back-end, vocês conseguem configurar ali, né, utilizando o SDK do Cognito, né? Então tudo isso aqui eu só vou trabalhar dessa forma por uma questão de visualização. Então eu vou editar aqui a URL, tá, pessoal? Aqui no type, ele pede para trazer o code aqui.
eu vou mudar para ele trazer o token, tá? Só para a gente visualizar aqui. Beleza? Eu vou colocar aqui para fazer o login com o usuário. O que acontece aqui? Ele trouxe aqui o token para a gente que ele gerou na URL, né? Esse token aqui vocês utilizariam para validar as autenticações nas aplicações de vocês, se for o caso, tá? Também é possível trabalhar de outras formas aqui no Cognito para fazer essa integração de autenticação. Mas eu copiei aqui, ó. Eu vou criar um bloco de notas. Eu vou colar. Vocês conseguem ver aqui, né, que ele traz o token, né, ele traz desde aqui do tempo que ele demora de expiração, né, 3.600 segundos, né, vocês conseguem configurar isso no tempo que vocês acharem interessante também, mas aqui, ó, ele traz aqui pra gente, né, ó, deixa eu marcar ele aqui certinho, aqui, né, Access Token, né, ele vai desde aqui, né, então você tem esse token aqui. Esse token vocês podem utilizar ali como uma variável ali na aplicação de vocês, tudo isso via back-end, né? Então traz aqui desde o Access Token e também o ID Token, né? Que ele traz aqui um pouco mais acima, que vocês conseguem trabalhar ali, né? Beleza, pessoal? Então tá feito aqui. Por último, vou mostrar aqui uma última coisinha para vocês. Aqui na documentação do Cognito, né? Conseguem ali no buscador de vocês, pode só simplesmente digitar ali documentação Amazon Cognito, que vocês já chegam nessa tela, que daí ele já fala aqui, né? Que ele tem umas instruções de como integrar o Amazon Cognito a aplicações web e aplicativos móveis, né? Então ele traz aqui diferentes possibilidades aqui, né? Desde você utilizar o AWS Amplify, que ele já tem aqui algumas bibliotecas aqui para desenvolvedores, né? Tem aqui um outro tipo de autenticação que é com o Amazon Cognito Identity.js, né? Que é o SDK do Cognito para JavaScript também, que eu até comentei com vocês já, né? E também o próprio AWS SDK. Então vocês têm aqui algumas possibilidades aqui que ele traz para vocês, né? Que vocês podem dar uma olhadinha, ele tem bem explicado aqui na documentação. E aqui também tem o restante da documentação aqui na esquerda, né? Com outras opções aqui que vale a pena dar uma olhada. Tá certo, pessoal? Espero ter ajudado vocês. Um forte abraço, até a próxima.